O Novo Testamento dos Espíritas. Oswaldo Polidoro, reencarnação de Allan Kardec. Quem pode compreender a vida em função da verdade e da virtude pode dispensar vestes fingidas, liturgias, dogmas e explorações religiosistas. Caso contrário, assim como a mediocridade bordeja a perfeição e não a atinge, ele tudo fará aparentemente, enganando-se a si e aos outros. A verdade e a virtude se representam pela honestidade, não lançam mãos de artifícios e paliativos. Apresentação. Como é por demais conhecido, Kardec, quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, no original L'Évangile selon l'Espiritisme, não teceu qualquer comentário sobre o livro dos Atos, as Epístolas e o Apocalipse. A época não permitia. Deixou para fazê-lo quando retornasse à carne em um novo corpo, em outra época e em outras condições, tal qual fora previsto em obras póstumas. Na obra A Bíblia dos Espíritas, recentemente reeditada, o divino autor fez comentários elucidativos sobre toda a Bíblia judaico-cristã, conectada com trechos importantes extraídos da clássica obra de Édouard Chouret, Os Grandes Iniciados. Nesta, atém-se apenas e exclusivamente a comentários sobre textos escolhidos e ligados tão somente ao Novo Testamento. Selecionou os principais versículos, não só dos 4 evangelhos, como também dos demais livros não analisados quando foi Kardec. Na verdade, a nosso modo de ver, as duas obras, pelo fato de terem assuntos intimamente ligados, devem ser lidas em conjunto, uma após a outra. Cremos que assim procedendo, os estudiosos da doutrina do caminho do Senhor poderão ter uma visão unificada, mais segura e consistente dos maravilhosos ensinamentos nelas contidos. Nitidamente percebe-se que são obras de doutrina pura e devem, a nosso entender, ser estudadas minuciosamente para que o leitor possa penetrar com toda a segurança e profundidade nos meandros e sutilezas das passagens comentadas com a costumeira mestria pelo ínclito autor. Dirigem-se não só aos espíritas kardecistas, convidando-os a um estudo mais amplo, detalhado e preciso desse bíblico testamento, como também aos neófitos, aqueles que desejarem se iniciar nos conhecimentos divinistas, vale dizer, verdadeiristas. Por outro lado, julgamos de bom alvitre alertar os predestinados leitores espíritas, conhecedores do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre alguns raciocínios que adiante seguem. Como é sabido, ao realizar a codificação, Kardec recebeu informações espirituais de diferentes fontes. Em realidade, como é sobejamente conhecido, ele trabalhou com aproximadamente 1.100 grupos de médiuns naquela encarnação francesa. Os famosos 50 cadernos que lhe foram ofertados pelos seus colegas cientistas para serem ordenados em um sistema lógico continham informações oriundas de espíritos dos mais variados níveis espirituais. Daí porque alguns vieram impregnados de pequenas falhas doutrinárias, perfeitamente compreensíveis e detectadas expressamente em outras obras pelo próprio sábio de Lyon. O mesmo não aconteceu com as comunicações recebidas diretamente do Espírito da Verdade, entendendo-se como tal as originadas da mensageria divina. Esta é constituída, como é sediço, de anjos mensageiros, veículos de Deus, transmissores de suas mensagens. Nesta obra, como também já na pré-citada Bíblia dos Espíritas, isso não ocorreu. O autor filtrou os ensinamentos diretamente do princípio sagrado, sem intermediários. Claro está que, em consequência, alguns contrastes poderão ser observados quando colocados em cotejo. À guisa de ilustração, dentre alguns pode citar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo,
quando trata das muitas moradas da casa do Pai. Ao referir-se às diferentes categorias de mundos habitados, os classifica em mundos primitivos, de expiações e provas, regeneradores e felizes. O autor, nesta encarnação, consertando-as, classifica o atual estágio da Terra em um mundo de expiações que, com a faxina apocalíptica, deverá, isto sim, evoluir para um mundo de provas. Ao classificar o estágio seguinte em regenerador, o Evangelho, segundo o Espiritismo, permite que alguns líderes espíritas concluam equivocadamente, como infelizmente tem ocorrido, que após ter ingressado na era da eletrônica, em um simples passe de mágica, a nossa sofrida casa cósmica esteja já ingressando nessa etapa evolutiva, apagando inadvertidamente os acontecimentos do último livro da Bíblia judaico-cristã, o Apocalipse. Realmente, seria muito bom se a nossa humanidade não necessitasse beber desse amargo cálice. Lamentavelmente, porém, num simples olhar sobre o panorama planetário, pode-se facilmente constatar que não poderá passar sem ele, vez que os acontecimentos já estão nos seus primórdios. Como Kardec não pôde comentar sobre o livro dos Atos, as Epístolas e o Apocalipse, cingindo-se tão somente aos 4 evangelhos, alguns intérpretes, distraidamente, ao realizar essa omissão, estão extraindo arbitrariamente do Novo Testamento o Apocalipse e suas importantes profecias, fato, a toda evidência, lamentável e inaceitável. Como sempre o autor ensinou quando ainda encarnado, diante dos fatos a razão deve se inclinar. Ora, para o observador atento e bem informado, os fatos atuais estão, a olhos vistos, a demonstrar inequivocamente que, tristemente, a humanidade planetária já ingressou nessa terrível fase profilática. Para quem tem os pés no chão e a mente lúcida, eles estão a denotar claramente que antes de atingir o novo estágio, chamado no mencionado livro bíblico de Novo Céu e Nova Terra, as medidas renovadoras estão em curso e daqui para frente, se não vierem por ação de homens insanos, ocorrerão por cataclismos da natureza. Tudo isso análoga e simetricamente ao fato ocorrido há milhares de anos atrás, quando se deu o exílio da comunidade adâmica, oriunda do orbe da estrela Capela, vindo compor com a comunidade autóctone Eva, a atual humanidade planetária. É a lei das migrações interplanetárias, atuante em todo o cosmo, em ação, como exaustivamente falou e escreveu quando encarnado, alertando a todos os habitantes do planeta sobre os terríveis fatos por vindouros. Entendemos que aqueles que não perceberem os atuais sinais dos tempos correrão o risco de se alienarem, vivendo assustados, fora da realidade do cenário planetário, o que só poderá piorar ainda mais a penosa situação em que todos nós encarnados tristemente nos encontramos ao observarmos a nossa sofrida casa cósmica. Por fim, resta-nos o consolo de saber, através de seus ensinamentos, que as legiões socorristas estarão a postos para atender aqueles que merecerem tal auxílio. Bastará que nós façamos por merecer essa ajuda. Tal alerta deixado por ele servirá para todos nós, encarnados, nos sentirmos mais responsáveis e estimulados a saber, pensar, sentir e agir melhor na presente encarnação. Essa ajuda, ou não, dependerá tão somente dos méritos e deméritos com que cada filho de Deus se apresentar perante a sua justiça divina. Deus, através dela, vem em segredo, e em segredo dará a paga. Estejamos, pois, vigilantes, procurando utilizar de todos os recursos espirituais que Deus nos pôs à disposição, frequentando sadias reuniões mediúnicas, tomando água fluidificada e agindo socialmente conforme o divino modelo de vivência da lei de Deus deixado por Jesus. Fiat Lux, maio de 2003, Euseário Sampaio Alves.